Olá, pessoal! Pessoal, como é que está chegando aí o áudio para vocês? Deixa eu colocar um alô aqui no chat. Como está o áudio, o vídeo? Fala aí para mim, pessoal, como é que está o áudio, como é que está o vídeo? Estamos começando essa live agora. Temos algumas coisas aqui muito interessantes para mostrar para vocês, uma novidade exclusiva aqui do canal, coisas que a gente traz para o canal e vão ficar aí para sempre. Sei lá, daqui a 20, 30, 40, sei lá, décadas. Enquanto o YouTube manter esta live no ar, esse assunto será atual. Né? Então, é uma pesquisa que eu fiz. Eu busquei fatos, busquei documentos e estou aqui trazendo para vocês em primeira mão. Tá bom? Deixa eu ver aqui, como é que está o áudio aí, pessoal? Estão me ouvindo bem? Como é que está o vídeo? Tá tudo ok? Para a gente começar aqui, me dê uma resposta aí, por favor. Muito bem-vindos, muito bem-vindas vocês que estão aqui no chat. Deixam os seus comentários aqui, tá bom? Um pouquinho da sua experiência, o que vocês pensam aí sobre Charles Taze Russell, sobre os líderes fundadores da organização das Testemunhas de Jeová. Estão me ouvindo bem? Ninguém me respondeu aqui ainda. Eu acho que o áudio está bom, né, pessoal? Eu acho que o vídeo está bem. Mas se tiver algum problema, me falem aí para mim corrigir o áudio aqui, tá bom? Para vocês terem uma boa experiência aí nessa live. Boa noite, deixa eu ver aqui, ó. A Jéssica está aqui com a gente, o Silvio, Solange, a Mari, Ângela, Inativo, André, Dudinha. Estão dizendo aqui, ó, que tá muito bom, né? O áudio. Muito legal, pessoal. Muito bem. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre o Charles Taze Russell. Se você é testemunha de Jeová, você já foi testemunha de Jeová, você já ouviu falar muito sobre Charles Taze Russell, que foi o fundador da Organização das Testemunhas de Jeová. Foi ele quem fecundou o embrião que formou as Testemunhas de Jeová modernas. Sem Charles Taze Russell, as Testemunhas de Jeová não existiam. Logo depois de Charles Taze Russell veio o Joseph Rutherford. E ele era bem diferente de Charles Taze Russell. São duas pessoas que influenciaram as Testemunhas de Jeová muito e deram a ela a cara que elas têm hoje. Ok? Mas tudo começou com Charles Taze Russell, um jovem americano que começou a estudar a Bíblia e ele se interessava muito, sabe, pelas previsões apocalípticas de que o fim do mundo estava às portas e que o milênio, os 1000 anos pregado no livro de Apocalipse, iriam começar em breve. E a Bíblia, como ele lia, falava de pessoas que iam governar com Cristo, que iam para o céu durante o milênio. E ele começou a estudar estas previsões apocalípticas. Ele gostava muito do ensino dos adventistas. Naquela época era um grupo ainda que estava começando, não bem diferente, né, dos adventistas de hoje, mas era um outro embrião. Ao contrário, né, do que algumas pessoas imaginam, as Testemunhas de Jeová são muito parecidas com os adventistas do sétimo dia, porque tanto Charles Taze Russell como os adventistas modernos beberam na mesma fonte, o advento, lá do século XIX. Charles Taze Russell foi adventista por um bom tempo, mas depois ele se afastou do grupo que ele participava e resolveu criar o seu próprio grupo de estudos da Bíblia. E como ele tinha dinheiro, o pai dele também tinha dinheiro para investir, ele e o seu pai e outros associados, acionistas, eles criaram
uma associação, uma empresa, para publicar artigos, informações, jornais, folhetos, falando sobre temas bíblicos. Foi aí que nasceu a Watchtower and Tract Society of Pennsylvania. E então começou a trajetória de Charles Taze Russell. Tá bom? A Organização das Testemunhas de Jeová, atualmente, quando ela fala sobre Charles Taze Russell, ela geralmente pinta ele como um santo, como um homem de princípios, de valores, preocupado com as coisas espirituais, um homem de Deus, um representante de Jeová na terra, um homem que mudou a história do verdadeiro cristianismo. Pintam Charles Taze Russell como sendo um reformador, alguém que veio, enviado por Deus, escolhido por Jesus Cristo, para trazer de volta a verdadeira adoração que havia sido perdida há muito tempo. Então, Charles Taze Russell, ele é encarado nas Testemunhas de Jeová como se fosse um santo, como se fosse um apóstolo de Jesus, o representante de Deus. Charles Taze Russell, ele chegou até a aceitar a alcunha de o escravo fiel e discreto, o homem que seria escolhido por Deus para trazer o alimento verdadeiro da fé. É isso, né, que as Testemunhas de Jeová ensinam e pensam sobre o Charles Taze Russell. Mas será que é mesmo? É isso que nós vamos ver hoje. Hoje você vai ver algo exclusivo, algo que vai deixar você de boca aberta. Você não vai acreditar quem de fato era o Charles Taze Russell. Que pessoa horrível, ordinária era este homem, um verdadeiro narcisista. Eu vou mostrar isso com fatos, com provas. E logo depois dessa live, eu vou colocar na descrição do vídeo os links para vocês acessarem estas provas que eu colhi. Tá bom? Porque essa live, ela é muito importante para você que é ex-testemunha de Jeová, para você ter a certeza de que os líderes das Testemunhas de Jeová que fundaram essa organização não eram flor que se cheirasse. Não eram cristãos de verdade. Eram pessoas iníquas, pessoas muito más, capazes de fazer o mal de uma maneira que a gente deplora. E vocês vão ver isso. Mas é muito importante também essa live para você que quer refutar as Testemunhas de Jeová. Tá bom? Quando você encontrar uma Testemunha de Jeová na rua, pergunte: você conhece realmente Charles Taze Russell? Você ouviu falar o que ele fez com a própria esposa? Eu tenho provas aqui. Não é material aposta. Tá? São fatos comprováveis. Eu vou deixar para vocês, depois que terminar essa live, eu vou colocar os links aqui na descrição. Tá bom? Não sei como é que tá o som para vocês aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no som, pessoal. Deixa eu fazer uma análise aqui. Bom, estou usando aqui o meu microfone. Se o som estiver um pouco ruim para vocês, me falem aqui. O áudio está com eco. Alguém está falando aqui. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Vamos começar. Esse aqui é o casal Charles Taze Russell e Maria Russell. Eles se casaram e viveram 18 anos juntos. Então Maria Russell, quando ela se casou, né? Quando ela se casou. Pessoal, eu acho que o som agora melhorou um pouquinho, porque alguém estava reclamando do eco. Eu acho que agora o som... Como é que o som tá aí, pessoal? Olha, ao vivo, né? Tem disso mesmo. Mas eu ajustei aqui alguma coisa aqui. Eu acho que o som agora vai diminuir o eco, né? Se estiver ok, alguém deixa uma mensagem para mim aí. Muito bem, vamos lá.
Pessoal, olha só, Charles Taze Russell e Maria Russell aqui é uma imagem que foi melhorada e colorida através de inteligência artificial. Ok? Bom, eles eram um casal. Charles Taze Russell, na época, ele era conhecido como o escravo fiel e discreto. Maria Russell trabalhava com ele. Ela era uma diretora da organização da Torre de Vigia. E ela, pessoal, era também escritora. As testemunhas de Jeová acham que o Charles Taze Russell escrevia todas as publicações, as revistas A Sentinela Despertar, os artigos, os livros, mas a verdade é que era essa mulher incrível, essa mulher honesta, fantástica, uma mulher digna de ser elogiada, uma pessoa fora de série. E vocês vão ver aqui, porque eu vou ler algumas coisas aqui que vocês vão se identificar muito com ela. Ok? Deixa eu ver aqui, o som agora tá bom? O som tá ótimo, o som melhorou, ok. Já não tem mais o eco, muito bom. Pessoal, ao vivo é assim mesmo, tá? Muito bem, vamos lá. Pessoal, só que tem um detalhe. Charles Taze Russell, ele não era uma pessoa tão boa assim como você imagina, como as testemunhas de Jeová pensam. Ele não era uma pessoa assim tão legal. Eu estive lendo os jornais da época e eu fiquei de queixo caído, porque é uma coisa nova para mim, é uma novidade. Eu ouvi falar, né, que ele tinha se divorciado de Maria Russell, houve alguns problemas entre eles dois, o casamento acabou, né? Mas eu não tinha nem ideia da pessoa que Charles Taze Russell era. E vocês vão ver junto comigo isso, tá bom? Olha só, eu tenho aqui uma edição do jornal The Pittsburgh Press, que foi lançado em 26 de abril de 1906, em Pittsburgh, na Pensilvânia. E aqui tem uma coisa que já nos deixa chocado. Nós vemos aqui a imagem de Charles Taze Russell, um desenho, e a sua esposa, Maria Russell. É que eles já eram pessoas idosas, ok? E este jornal aqui está todo em inglês, mas eu traduzi para vocês, tá? Eu traduzi, foi muito difícil traduzir, porque tem muitas letras, muitas partes do texto que estão incompletas, mas a partir do contexto foi possível a gente fazer uma tradução. A tradução é um pouco extensa, mas vale muito a pena, pessoal. Vale muito a pena você acompanhar a tradução aqui. E eu garanto para você que você vai ficar chocado e chocada. Olha, principalmente você que é mulher, você vai ficar chocada com que esse cara, esse crápula do Charles Taze Russell, ele fez com Maria Russell, que era uma mulher direita, uma mulher honesta. Ela sim era uma verdadeira cristã. Tá bom? Olha, aqui a gente tem o jornal. Vocês estão vendo aqui o artigo que foi publicado sobre esta questão, que daqui a pouquinho eu vou traduzir para vocês. Está vendo aqui? Ó? É muito texto e ele ainda continua na página 2. Mas eu vou ler para vocês, traduzindo aqui do inglês para o português. Tá bom? Vamos para a leitura, pessoal. Vamos lá. Olha aí na parte de cima aí. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Aqui, beleza, aqui, ó.
Vamos lá, traduzir aqui, né? Aqui fala sobre a Rose Bowl, tá? Daqui a pouquinho vocês vão saber quem é essa Rose Bowl, tá? Quem será que é a Rose Bowl? E vão conhecer um pouquinho mais sobre quem era Charles Taze Russell realmente, sobre Maria Russell, muitos detalhes envolvendo o processo de divórcio que aconteceu e que foi a sensação da sociedade naquela época. Vamos lá. Charles Taze Russell fez a seguinte declaração para Rose Bowl. Daqui a pouquinho vocês vão saber quem é Rose Bowl. Eu sou como uma água viva. Eu flutuo ao redor. E se elas se aproximam, se elas respondem, eu as abraço. Esta é a declaração atribuída nessa manhã ao reverendo Charles Taze Russell de Allegheny, um dos mais proeminentes ministros do país que está respondendo a uma ação de divórcio movida por sua esposa, a senhora Maria Russell. A declaração é dita como tendo sido feita pelo reverendo quando admitiu a Rose Bowl, uma antiga empregada e filha de criação da família Bowl, que ele tinha sido excessivamente íntimo com a jovem. Felizmente para o Sr. Russell, porém, o juiz excluiu esse trecho do depoimento porque o incidente teria ocorrido em 1888 e o processo atual exige que queixas mais antigas do que 1897 não fossem consideradas. A ação de divórcio está em julgamento na Common Pleas Court, número 1, diante do juiz J.J. Stork. O senhor e a senhora Russell estavam presentes, assim como os advogados. Para a senhora Russell, o advogado W.E.S. Porter e L.F. Patterson. E para o senhor Russell, J. McFarlane e W.A. Seldon. Assim que algumas testemunhas foram ouvidas, o juiz Collier informou aos advogados que o caso prosseguiria e o senhor Porter, advogado da senhora Russell, iniciou sua argumentação diante do júri. Ele fez um longo relato sobre a vida do casal e afirmou que o caso não era comum, pois circunstâncias extraordinárias precisariam ser examinadas. Ele afirmou que a senhora Russell alegava ter sido vítima de indignidades e que foi o comportamento do senhor Russell que a forçou a deixá-lo. Vamos abrir um parêntese aqui, né, pessoal? Porque quando a organização fala, e a organização já falou algumas vezes, uma ou duas vezes, sobre o relacionamento entre Charles Taze Russell e Maria Russell, principalmente naquele livro da história da organização, Proclamadores do Reino, Testemunho de Jeová, Proclamadores do Reino. Ali eles citam brevemente ali sobre Charles Taze Russell e Maria Russell. Dizem que, olha, houve mesmo um embate naquela época, mas Maria Russell não acusou o Russell de adultério, apenas disse que ela tinha sofrido indignidades, eles acabaram o casamento e tal. Mas se você é testemunha de Jeová, eu acho que você deveria pensar o seguinte: cara, por que a organização nunca fala sobre a esposa de Charles Taze Russell? E por que ela também nunca fala sobre a esposa de Joseph Rutherford, o segundo presidente? Você deveria pensar sobre isso, não é mesmo? Vamos voltar aqui para o artigo aqui, que a gente está lendo para vocês. Eles foram casados há muito tempo, né? O casal se casou em Allegheny em março de 1879 e viveu junto até 1897, quase 20 anos. Quando ela o deixou e foi morar na casa do seu irmão em Chicago, foi declarado que, quando se casaram, eles, Charles e Maria, viviam em uma das casas do Sr. Russell, que era o pai, né, do Charles Taze Russell, na Cedar Avenue, Allegheny. Depois mudaram-se para McClintock Street, então para a Clifton Avenue, e finalmente para Arch Street, onde ficava a
a sede da Watchtower. O Sr. Porter afirmou que o problema começou quando eles moravam na Clifton Avenue. Ele disse que havia começado por falha nas coisas que ela fazia. Ele se recusava a permitir que ela fizesse certas coisas. E ele então teria introduzido na família uma garota chamada Rose Ball, com quem Charles Taze Russell mais tarde teria se tornado íntimo. Agora, né, pessoal, vocês já sabem quem é a Rose Ball. Rose Ball foi uma garota contratada pelo Charles Taze Russell para fazer atividades que Maria não faria. Então ele trabalhava tanto na casa deles, como trabalhava na sede da organização da Torre de Vigia, auxiliava ali particularmente Charles Taze Russell. Várias garotas são mencionadas como tendo trabalhado na Watchtower do reverendo Russell, diz o jornal. Tá, pessoal? Eu estou traduzindo aqui o jornal. Depois eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem o jornal e verem com seus próprios olhos lá, se vocês quiserem traduzir, para conferir a minha tradução aqui. Como disse aí, né? Várias garotas já haviam trabalhado na Watchtower e morado lá também. Mas Rose Ball, segundo o Sr. Porter, foi levada para a casa deles, na Clifton Avenue. A senhora Russell teria se sentido humilhada em várias ocasiões por causa da atenção de seu marido para com a garota. A senhora Russell, então, teria forçado uma confissão da jovem sobre os seus relacionamentos com o marido. Mais tarde, como foi declarado, o próprio reverendo Russell admitiu que a confissão era verdadeira. A garota, porém, teria permanecido na casa dos Russell. O senhor Russell teria afirmado que sua esposa teria começado, por volta dessa época, a ser editora-chefe da revista Watchtower, que é hoje conhecida como a revista A Sentinela. Ele alegou que, na casa da rua Arch Street, o casal, nessa época, já vivia em quartos separados, conforme ele disse, para evitar escândalo. Bom, certa vez, em um Natal, Maria Russell ela ficou muito doente. Ela recebeu uma carta de Russell, a qual ela disse que era muito insultuosa. Depois disso, eles teriam parado de se falar. Quando ela ficou doente, ele teria ido até o quarto dela e dito que ela nunca melhoraria, que aquilo que estava acontecendo com ela, aquela doença, era maldição de Deus sobre ela. Ela também é acusada de ter escrito uma carta para membros da família, afirmando que ele havia dito que ela estava louca. Aqui diz, né, Charles Taze Russell foi acusado também de ter escrito uma carta para os parentes de Maria dizendo que ela estava louca e que eles não deveriam acolhê-la nem alimentá-la. Certa noite, logo após uma forte enfermidade, o pastor Russell teria deixado sua esposa sozinha na sede da Watchtower e ela ficou com medo no grande prédio. Então, ela decidiu ir embora e foi para a casa do irmão dela, em Chicago, no dia seguinte. Esse parente, né, que é o irmão dela, é dito como tendo promovido uma reconciliação mais tarde. Porém, quando ela retornou, ele, Charles Taze Russell, teria negado suas roupas e ela foi obrigada a deixar a casa novamente e mudar-se para uma pensão na Cedar Avenue. O Sr. Porter declarou que Russell era um homem de posses e que estava envolvido em muitos empreendimentos comerciais na cidade. Olha aí, pessoal. Russell era um homem rico, né, como diz aqui o jornal. Ele tinha muitas posses, tinha muito dinheiro, muitos empreendimentos comerciais. O negócio dele não era só a religião, não era só o Watchtower, não, pessoal. Tá bom? Bom, seguindo aqui no jornal aqui, ó, quando ele terminou sua fala, o advogado Carpenter apresentou objeções e pediu um adiamento do caso por essa razão.
Ele afirmou que a acusação na qual o processo se baseava envolvia indignidades e que o Sr. Porter não apenas havia mencionado isso ao júri, mas também citado outros crimes. O juiz Collier declarou que as objeções deveriam ter sido feitas no momento em que o discurso estava sendo proferido, mas que, mesmo assim, ele consideraria o pedido. Ele disse que não concederia o adiamento do processo, mas permitiria que fosse apresentada qualquer evidência a respeito das relações do Sr. Russell com outras mulheres, desde que sua esposa estivesse envolvida e que o caso seria julgado com base nas acusações de indignidades e maus-tratos. A senhora Russell foi então chamada e subiu ao banco de testemunhas, acompanhada de outras mulheres. Ela falou de maneira firme e contou os supostos maus-tratos que teria sofrido por parte do marido. Ela declarou que tinha 45 anos e que havia se casado com o Sr. Russell em 1879, em sua casa na Allegheny, vivendo com ele até ir para a casa do seu irmão em 1897. Aí tem um pouquinho aqui da história da senhora Russell. Antes do seu casamento, ela disse que ela e o Sr. Russell conversavam sobre o jornal que pretendiam publicar. Quer dizer, namorava, né? E que, em agosto, após o casamento, a primeira edição foi lançada, o jornal sendo chamado Zion's Watchtower. A revista Sentinela, pessoal. Desde então, o jornal tem sido publicado regularmente. Espera, né, pessoal? Por que a organização da Torre de Vigia não diz que foi Charles Taze Russell e Maria Russell, que era muito inteligente? Por que não dizem que foi eles dois que lançaram a revista Sentinela? Só diz que Charles Taze Russell foi o cara que criou, que lançou a revista Sentinela. Maria Russell nem aparece nessa história, não é? Esta organização é um engodo. Bom, a senhora Russell declarou que ela foi essencial na criação da revista A Sentinela ou Watchtower, que naquela época era como um jornal, e que escreveu tanto material para esta publicação quanto o próprio senhor Russell. Viu aí? Maria Russell era uma escritora incrível, escreveu tanto quanto Russell. Ela disse também que o ajudou a escrever vários livros que foram creditados a Russell. O nome de Maria nem aparecia nas publicações que Russell lançava, como sendo dele, mas que haviam sido escritos com a participação de Maria Russell. O Sr. Porter afirmou que, se não fosse pela ajuda da esposa, o reverendo Mr. Russell não teria sido tão bem-sucedido e que, em qualquer êxito que ele tenha alcançado, a esposa merecia pelo menos parte do crédito. A senhora Russell afirmou que, em uma ocasião, ela pegou o marido dela no quarto de Rose Bowl, sentado na beirada da cama da jovem, segurando a mão dela. Charles Russell, o escolhido por Jesus para liderar a revolução do cristianismo moderno, segundo as Testemunhas de Jeová. Foi pego pela sua esposa no quarto da jovem secretária dele, segurando a mão dela, sentado ali na beirada da cama. Esse aí é o fundador da organização das Testemunhas de Jeová. Mas segue a leitura dizendo, ela também declarou que sabia que ele havia ido ao quarto de Rose Bowl em outras ocasiões e que a senhorita Bowl havia mandado chamá-lo. Nesse ponto, o Sr. Porter retirou de seus papéis várias páginas de anotações escritas em cartas supostamente por alguma mulher, evidentemente informações fornecidas ao advogado da autora do processo, Sra. Russell. O Sr. Porter leu o documento cuidadosamente e então perguntou à Sra. Russell se,
em algum momento, havia em sua casa uma jovem chamada Rose Ball. Ela respondeu afirmativamente que sim. Ele perguntou então se a garota já havia contado a ela que o Sr. Russell tinha lhe feito avances amorosos. A senhora Russell disse que sim. E sendo questionada sobre o que exatamente a senhorita Ball havia dito, ela testemunhou que a jovem lhe contou que o reverendo Russell a abraçou, a beijou e a chamou de sua esposinha. Cara. E disse que o coração de um homem era tão grande que podia amar uma dúzia de mulheres, enquanto o coração de uma mulher era tão pequeno que ela só podia amar um homem. Cara. Pessoal, eu li esse jornal aqui, pessoal, e eu pensei, cara, não é possível, cara. Não tem lógica. Esse cara era um maníaco. Esse cara era um narcisista de primeira, era um misógino. Bom, continuando a leitura aqui. Os senhores Carpenter e McKinney objetaram a esse testemunho, que eram os advogados de Russell, né? A menos que fosse provado que essa declaração havia sido comunicada ao senhor Russell. E ele, Russell, admitiu que era verdade. Pelo menos, né? E ainda declarou que não deveria ser aceito porque não se enquadrava no termo indignidades contra a pessoa da esposa, conforme definido em lei. Olha, Maria Russell estava lá no tribunal descascando o abacaxi, mostrando, expondo quem era a pessoa de Charles Taze Russell. Porque ela já havia perdido as esperanças de que ele voltasse a ser aquele homem de antes. Bom, o juiz Collier disse que não tinha certeza sobre isso. Ele afirmou que os tribunais haviam ampliado bastante o significado desse termo e que sua opinião era de que, se um homem estivesse abraçando e beijando uma jovem garota, dizendo-lhe que era sua esposa enquanto a verdadeira esposa estava em casa, e essa esposa confrontasse a jovem sobre o ocorrido, e recebesse a confirmação, e se o marido reconhecesse que era verdade, então isso constituía indignidade contra a esposa. Uma traição, cara. Essa é a verdade. Russell traía a sua esposa, sabe-se lá com quantas mulheres. Mas traiu a sua própria esposa, na sua própria casa, com a sua secretária particular, Rose Ball. Ele afirmou que permitiria à senhora Russell testemunhar sobre o que Rose Ball havia dito e o que ela, a senhora Russell, respondeu. Então a senhora Russell, Maria Russell, ela fala sobre uma conversa difícil que ela teve com o seu marido. Pessoal, olha só a pessoa que era Maria Russell, cara. Eu tiro o chapéu para Maria Russell. Só depois que eu li esse jornal aqui, conheci um pouco mais sobre essa mulher incrível, eu passei a admirar ela. Porque ela era muito diferente desse narcisista chamado Charles Taze Russell. Ela, sim, é que Jesus deveria ter escolhido para, supostamente, né, restaurar a adoração verdadeira. Eu escolhi logo o Russell, cara. Pelo amor de Deus. É por isso que a organização é machista até hoje. Russell era machista, misógino, um cara narcisista, tratava as mulheres como objetos. Rutherford também, ninguém fala da esposa dele, do filho dele. Esta é a organização das Testemunhas de Jeová, fundada por 2 homens aí, que não eram flor que se cheirasse. Mas vamos continuar aqui na leitura aqui. Olha, pessoal, tem muita coisa aqui para baixo aqui. Estou lendo aqui para vocês aqui traduzindo.
tá bom? Vamos continuar a leitura? Espero que vocês estejam acompanhando aí comigo aí. A senhora Russell começou a testemunhar falando sobre o relacionamento com o marido, uma conversa difícil que teve com ele nessa época em que ela se sentiu traída. A senhora Russell então disse, segundo o jornal, eu lhe disse que tinha descoberto algo muito sério. Não contei imediatamente. Deixei passar 1 ou 2 dias para que eu pudesse me recompor. Então eu lhe disse, Rose me contou que você esteve muito íntimo dela, que você tem a beijado e a abraçado, que ela tem se sentado no seu colo, cara. Cara. Gente do céu. Mas não é só isso, cara. Ela disse aqui, olha, que você, Russell, ela tem se sentado no seu colo e que vocês têm se acariciado. Sabe o que é isso, pessoal? Tem muita gente aí na organização das Testemunhas de Jeová que é desassociado por causa disso aí. O que é essa? Se acariciado. Você sabe o que é isso, né? Não precisa eu dar detalhes aqui. Tem muita gente que foi desassociada por conduta desenfreada. É a mão aqui, é a mão ali, é a mão naquilo, é a mão naquilo acolá. Entendeu? É a língua na orelha, a mordida no pescoço. É aquele Gente, esse é o fundador das Testemunhas de Jeová. Charles Taze Russell, o santo escolhido por Jesus para liderar a obra de restauração do cristianismo verdadeiro. Esse é o cara. Que vergonha, né, Testemunha de Jeová? Por que não te contaram isso antes? Por que a organização não dá uma cópia desse jornal para as pessoas? Porque é óbvio, né, cara? É óbvio. É triste, é lamentável ver uma coisa dessas. Tem pessoas perguntando aqui no chat aqui se a Rose Bowl era de menor. Sim, Rose Bowl era de menor. Tá? E se hoje acontecesse algo aí similar, Russell certamente seria preso por abuso de menores. Mas que cara depravado era esse tal de Charles Taze Russell, não é? Então, eu vou só voltar um pouquinho atrás aqui, ó. Maria Russell falou para o seu marido, Charles Taze Russell, Rose me contou que você esteve muito íntimo dela, que você tem a beijado e abraçado, que ela tem se sentado no seu colo, que vocês têm se acariciado. Cara, será que não aconteceu o óbvio? O que vocês acham, hein, pessoal? Maria Russell afirmou ali no seu depoimento na corte. Ele tentou minimizar o assunto. E eu disse que era verdade. Ele disse que estava muito arrependido. Que realmente era verdade. Isso foi em 1894. O Sr. Porter fez algumas perguntas para refrescar a memória dela. Então a senhora Russell disse, ela, a Rose Ball, me contou o que tinha acontecido no escritório, nas noites, depois que as outras pessoas iam embora. Certa noite, ela disse que ele, Charles Taze Russell, colocou os braços ao redor dela, de Rose Ball, no vestíbulo, a beijou e a chamou de sua esposinha. E Rose Ball respondeu, mas eu não sou sua esposa. Então ele disse, então eu chamarei você de minha filha. Uma filha tem quase os mesmos privilégios que uma esposa. Viu aí o que ele estava propondo para Rose Ball? E então ela disse que Rose contou. Ele disse, eu sou como uma água viva. Eu flutuo ao redor e toco uma aqui,
toco outra ali, e se elas corresponderem, eu as trago para mim. Nesse ponto, o Sr. Carpenter pediu que a carta fosse apresentada no tribunal. O juiz Collier a examinou, mas o Sr. Carpenter solicitou que todo esse testemunho fosse excluído porque os supostos fatos ocorreram antes das indignidades descritas na queixa. O juiz Collier olhou atentamente para a carta e decidiu que era tão antiga que excluiu o depoimento. E o que aconteceu logo em seguida? Olha só que pessoa maravilhosa era Maria Russell. Ela acreditava nas pessoas, acreditava que elas pudessem se arrepender, que elas tinham direito a uma segunda chance. E ela perdoou o seu marido, Charles Russell. Achava que ele realmente estava muito arrependido. Ele tinha dito, né? Olha, realmente aconteceu tudo isso aí, eu te traí, mas eu estou muito arrependido, me perdoa. A senhora Russell então testemunhou sobre os diferentes lugares onde ela e o marido viveram por volta de 1896 e disse que o incidente anterior havia sido perdoado e que eles tiveram um novo começo. Ela disse que os problemas recomeçaram por volta de 1º de janeiro de 1896, quando estava morando na Watchtower Bible House, na Arch Street. Ela declarou: meu marido e o gerente começaram a ser muito insultuosos comigo. Ele não falava comigo em certos momentos e, quando falava, resmungava. Depois me repreendia quando eu não o respondia prontamente. Certa vez ela disse: ele lhe falou: eu poderia lhe mostrar 1000 mulheres que ficariam felizes de estar no seu lugar. Se eu quisesse batatas doces, elas me dariam. Se eu quisesse tortas de abóbora, eu as teria. E Maria Russell respondeu a ele: se bastam tortas de abóbora para mantê-lo bem-humorado, então poderá ter tantas quanto quiser. Mas a bajulação dessas 1000 mulheres é a coisa que te sobe a cabeça. Palmas para Maria Russell, cara. Em outra ocasião, ela disse que ele a acusou, na presença de Rose Ball, de ter gastado demais do dinheiro que ele havia dado para ela. Ela afirmou que as suas despesas sempre foram moderadas e que, então, pediu que ele fizesse um acerto de contas. Várias vezes o assunto foi levantado e ela recusou-se em primeiro momento, dizendo que ele nunca havia pedido conta de nada antes. Mas, como ele insistiu tanto, ela finalmente fez um relatório de gastos e o entregou a ele. Imagina aí, né, vocês, né, irmãs, mulheres. Se você trabalha em casa, você cuida dos filhos, da casa, e o seu marido trabalha porque você, no momento, não tem condições de trabalhar, né? E o seu marido dá dinheiro para você, o que é justo e certo. Mas já imaginou o seu marido chegar para você e dizer: eu acho que você está gastando demais, eu te dou o dinheiro e o que você está fazendo com esse dinheiro? Eu quero que você anote aí para mim, tintim por tintim, todo o gasto que você está fazendo, me apresenta um relatório contábil aí o que você está fazendo com o dinheiro que eu estou lhe dando. Foi exatamente isso que o Russell fez com a esposa dele. Estava tratando mal ela, as pessoas lá do escritório também. Nossa, a coisa está ficando bem difícil e complicada para a senhora Russell. Mas, pessoal, aqui tem mais coisas aqui. Vamos lá. Olha só. Pessoal, eu estou traduzindo, está tudo aqui no jornal, tá? Tem um artigo bem extenso na primeira página e tem na segunda página. Foi um artigo de capa do jornal na época. Foi um assunto aí que agitou a sociedade daquela época. Bom, depois de ler o relatório que Maria Russell levou a Charles Taze Russell sobre os gastos que ela fazia,
Russell, admitiu que os gastos dela eram muito moderados. Quer dizer, ela tinha dó do Russell, de gastar o dinheiro, né? Ela achava que aquele trabalho que eles faziam era um trabalho espiritual. Ela era uma mulher muito espiritualizada. Bom, de 1º de janeiro de 1896 até o dia em que deixou o marido, a senhora Russell disse que ajudou a escrever os livros publicados pela Watchtower e que era oficialmente secretária e tesoureira da Watchtower Bible and Tract Society. Maria era uma figura muito importante no início da organização das Testemunhas de Jeová, mas nenhum crédito é dado a ela nas publicações atuais dessa organização. Hipócritas. A organização é machista. As mulheres não têm méritos nenhum. Bom, seguindo, ela ouviu certos relatos sobre a conduta da organização e se opôs a que seu nome fosse divulgado ao público como secretária enquanto tais relatos estavam circulando, pois alegavam que os fundos não estavam sendo devidamente utilizados. Olha aí, pessoal, o caráter de Maria Russell, aqui aparece uma coisa muito importante que a organização não conta. Vou repetir, ó. Ela, Maria Russell, ouviu certos relatos sobre a conduta da organização e se opôs a que seu nome fosse divulgado ao público como secretária, enquanto tais relatos estavam circulando, pois alegavam que os fundos não estavam sendo devidamente utilizados. O senhor Russell disse a ela que queria seu nome ali e que o manteria, apesar das objeções dela. Eles discutiram por causa disso. Então, ele a agarrou pelo braço e a empurrou para fora do escritório, dizendo: saia daqui, sua blasfemadora. Ele a acusou de ser uma defensora dos direitos das mulheres e ela respondeu que realmente era, assim como toda criatura deveria ter direitos. Sobre isso, ela relatou que ele respondeu: você não tem direitos que eu seja obrigado a respeitar. Eles, o casal, pararam de se falar. Mas ele continuou a escrever bilhetes para ela, lá mesmo, no ambiente da Watchtower, e a deixá-los sobre sua escrivaninha. Em dezembro de 1896, Maria Russell ficou doente. E em uma reunião da congregação, em 5 de setembro de 1897, ela disse que Russell, declarou que tudo estava bem entre eles, o que ela contestou. Esse testemunho foi considerado relevante. Após a reunião, ela contou que ele levou uma carta declarando que tudo havia sido resolvido e que pretendia lê-la na próxima reunião da igreja e pediu que ela assinasse. Ela recusou. Ela disse que ele a seguiu de sala em sala e continuou a falar com ela durante toda a noite, durante a maior parte do dia seguinte, até que ela estivesse completamente esgotada. Ela finalmente admitiu que assinou o acordo contra a vontade por causa da pressão de Russell. A história de Russell e Maria começam a ter um ponto final, né? Como ela conta nesse testemunho durante o julgamento. Vamos continuar aqui com a tradução. A senhora Russell explicou que sua irmã era a segunda esposa de J. L. Russell, pai do senhor Russell. Você sabia disso? Que a irmã da esposa de Charles Taze Russell era a segunda esposa do pai do Russell. Ela então relatou uma visita que fez a Chicago em setembro de 1897 e declarou que o reverendo Russell havia escrito a amigos dela naquela cidade dizendo para não abrigá-la ou recebê-la sob ameaça de processos legais. Então ela foi visitar parentes,
naquela cidade, Russell enviou mensagens para as pessoas e familiares lá para não receberem e não abrigarem Maria. Se eles fizessem isso, ele iria processar estas pessoas. Olha só a espécie de pessoa que era esse cara, esse Charles Taze Russell, narcisista, um cara absurdamente horrível. Quando ela retornou da visita a Chicago, ela decidiu o quê? Que não ia mais viver com o marido. E foi isso que aconteceu, ela não voltou mais a viver com Charles Taze Russell. Não é para menos, né, pessoal? Se fosse você mulher, o que você faria? Você vai visitar seus familiares em uma cidade próxima, e aí o seu marido, com o qual você está tendo um conflito, diz para esses familiares que se eles te receberem, te abrigarem, te derem comida, ele vai processá-los. Então, Maria, quando voltou, ela não quis mais viver com Charles Taze Russell. Seguindo aqui, ela afirmou então que havia surgido um assunto sério que ainda não tinha sido apresentado no depoimento. Mais uma bomba aí nas mãos aí de Russell. O advogado da defesa pulou lá longe, né, pessoal? Fez objeção. E numa tentativa de esclarecer, o juiz Collier perguntou o que Maria Russell, a testemunha, queria dizer. Atenção, pessoal, olha só isso aqui, ó. Ela, Maria Russell, então afirmou que o senhor Charles Taze Russell havia obtido $4.000. Gente, $4.000 no século XIX era muito dinheiro, pessoal. Ele havia recebido essa quantia milionária de um homem chamado Hayden para a Watchtower, mas que o dinheiro teria sido usado para outros propósitos. A senhora Russell também declarou que houve uma soma de $1.000 deixada por testamento para o Watchtower e outra de $1.000 obtida do pai do reverendo Russell. O uso desses fundos para qualquer outro propósito que não o originalmente pretendido foi contestado pela senhora Russell. Você lembra que ela era tesoureira? Ela sabia de tudo, pessoal. Ela tinha tudo nas mãos. Ela afirma que o seu marido a maltratou por causa disso, porque ela sabia disso tudo e não concordava com o desvio do dinheiro arrecadado que estava sendo feito na Watchtower. Esse testemunho, porém, foi descartado como incompetente pelo juiz Collier, e as cartas que o reverendo Russell havia escrito a várias pessoas em Chicago foram introduzidas como evidência após a saída da senhora Russell daquela cidade. A senhora Russell continuou seu depoimento dizendo que, quando voltou de Chicago, o reverendo Russell retirou seu apoio. Mais tarde, ele convocou uma reunião da congregação da qual ela foi excluída, mas ainda assim participou dos procedimentos por meio de uma janela. Veja só, pessoal, a cofundadora da organização do Watchtower, que escreveu a revista Sentinela, que escreveu vários livros que o Charles Taze Russell dizia que eram escritos por ele, foi vetada de uma reunião especial, e ela teve que assistir de uma janela só porque ela estava sabendo das tramóias de Charles Russell. Olha só que coisa, né? Agora, pessoal, tem esse artigo 2 aqui, tem um segundo artigo aqui. Esse aqui é o jornal que eu acabei de ler para vocês aqui, que foi lançado em 26 de abril de 1906, em Pittsburgh, na Pensilvânia, que fala tudo isso aí que eu li para vocês, está aqui. Depois eu vou deixar o link para vocês acessarem. Não sou eu que estou inventando, isso aqui não foi eu que criei, isso aqui é um jornal de época. O que acontece, pessoal? Os grandes jornais, principalmente os americanos, né, eles guardam todas as edições dos seus jornais, desde décadas eles guardam, né? Até um século atrás eles guardam, e hoje está tudo digitalizado. E você pode acessar através da internet esses jornais. Então a gente teve acesso, né?
Basta um pouquinho de pesquisa, um pouquinho de esforço, de boa vontade, de trazer matérias exclusivas para vocês, matérias que realmente valem a pena você assistir, você guardar como referência, né? Foi isso que eu fiz. Estou vendo aqui que tem muita gente aqui no chat aqui deixando seus comentários. Eu não estou podendo acompanhar os comentários de vocês aqui, porque eu estou fazendo a leitura aqui da tradução. Mas é muito interessante, não é, vocês deixarem os comentários, porque esses comentários vão ficar aqui para sempre. Toda vez que esse vídeo for rebobinado, os seus comentários vão aparecer aqui. Ok? Vamos continuar, porque eu tenho o segundo artigo do jornal que eu trago para vocês. Ele vai dar o desfecho final sobre essa questão aí de Charles Taze Russell, Maria Russell. Pessoal, até esse momento agora, o que vocês estão achando desse fundador aí da organização das Testemunhas de Jeová? Será que ele era mesmo um cristão de verdade? Será que ele tinha o direito de ser escolhido por Jesus para ser o novo representante de Deus, ou escravo fiel e discreto, que iria iniciar um movimento para restaurar a adoração pura? Será? Porque é isso que as testemunhas de Jeová falam, né? O que vocês acham? Será mesmo? Ou será que esse cara não era um pilantra, um vigarista, um narcisista, um misógino, um cara egoísta que só pensava em si mesmo e em dinheiro, poder, posição, abusava das mulheres, porque o que ele fez também com a Rose Ball, que era, cara, era um adolescente, a Rose Ball. Provavelmente, se ele fizesse isso com uma menina na idade da Rose Ball hoje, ele ia receber um processo, né? O cara não valia um cibazol furado. É esse aí que é o cara que as testemunhas de Jeová seguem. Olha, se você é testemunha de Jeová, é uma mulher testemunha de Jeová, principalmente, e você está assistindo essa live, aí eu pergunto para você, né? O que você está fazendo nessa organização misógina? Uma organização machista? Hã? Olha só o fundador dessa organização, Charles Taze Russell, que eles tratam como santo. Olha a pessoa que ele é. Saia dessa organização, saia, porque essa organização não te merece, tá bom? Ela nasceu na hipocrisia, no machismo, no misogismo e na repugnância de um fundador que só pensava em si, que era esse cara aí. Tenho aqui o jornal The Brooklyn Daily Eagle, Nova York, Thursday, que é quinta-feira, 2 de novembro de 1911. Aqui mais uma denúncia seríssima contra Charles Taze Russell. Ele tentou de todas as maneiras destruir a sua ex-esposa Maria Russell, porque ela sabia demais. Ela sabia a espécie de pessoa que ele era. Então ele procurou isolar a Maria, procurou destruir ela de todas as maneiras. Cara, Maria Russell sofreu demais. Essa mulher, sim, ela era uma santa. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui que nessa segunda coluna aqui, ó, está toda a matéria. Essa segunda coluna e parte aqui da terceira coluna. E eu vou traduzir. Só lembrando para vocês que esses jornais aqui, eu vou deixar um link para vocês acessarem, tá bom? Aqui na descrição do vídeo. Depois que terminar, eu vou pegar esses links aqui e colocar para vocês que vocês tenham essas provas aqui nas suas mãos, tá bom? É um vídeo, pessoal, que, olha, eu gosto de deixar vídeos aqui no canal que não tem data de vencimento, tá? Amanhã, depois, daqui a 10 anos, 20, 30, 40, 100 anos, este vídeo aqui vai continuar atual e muito útil. Talvez esse é o tipo de assunto, de matéria que eu gosto de deixar aqui no canal para vocês. Então vamos lá, vamos trazer a atenção à tradução desse segundo artigo aqui. Lá em cima está dizendo aqui, ó.
Pastor Russell, agora ele era pastor, né? No anterior ele era reverendo, né? Pastor Russell procurou mostrar que a esposa era insana, quer dizer, que estava doida. Olha só a jogada do Russell para destruir Maria Russell. Ele tentou de todas as maneiras convencer as pessoas de que a esposa dele estava louca e que precisava ser internada em um hospício. O cara era terrível. O cara era um verdadeiro demônio, um filho do Satã. A tradução diz: registros no processo de separação revelam como ele espalhou histórias sobre a suposta debilidade mental dela. Os tribunais criticaram o pregador. Senhora Russell temia que ele conseguisse sua internação em um asilo particular. Olha só o que esse criminoso queria fazer, esse Charles Taze Russell aí. Em uma matéria especial para o The Brooklyn Daily Eagle, New York, Pittsburgh, Pensilvânia, 1º de novembro. Consta nos registros oficiais do processo de separação iniciado pela senhora Maria F. Russell contra seu marido, pastor Russell, agora do Tabernáculo de Brooklyn, que ele, em certa ocasião, tentou divulgar a ideia de que a senhora Russell era insana. O medo dela de que ele a internasse em um asilo particular e se livrasse dela dessa forma foi um dos motivos que a levaram a apelar aos tribunais por proteção. Gente, olha, eu quero que você que é mulher, você se sinta na pele de Maria Russell. Porque o Charles Taze Russell, o seu ex-marido, tentou interná-la em um hospício particular para dar fim nela. Ele tentou fazer isso. E a única coisa que ela conseguiu fazer foi ir aos tribunais para conseguir proteção. Vou continuar lendo para vocês aqui. A conduta do pastor Russell nesse assunto foi criticada pelos tribunais e as provas relacionadas foram um forte argumento para a senhora Russell perante o júri e posteriormente perante os juízes para quem o caso foi apelado. De acordo com as provas apresentadas no processo de separação, o pastor Russell começou a espalhar a ideia de que sua esposa era louca, insana, durante uma reunião secreta com seus seguidores. Viu aí, pessoal? O resumo das provas nesse ponto, contido no documento apresentado pelo congressista Stephen G. Porter, quando o caso foi apelado, foi o seguinte. Russell convocou a assembleia de seus seguidores e declarou que a esposa estava enfeitiçada, insana. O texto seguinte, na noite seguinte à humilhação de sua esposa pela presença de Rose Ball, a respondente convocou uma assembleia de seus seguidores, o pastor Russell convocou uma assembleia de seus seguidores na cidade para uma reunião secreta, às vezes chamada de Assembleia da Madrugada. Interessante que nos dias de Jesus tinha, né, pessoal, uma Assembleia da Madrugada, vocês lembram? Que eram as reuniões lá do Sinédrio, e em uma dessas Jesus Cristo foi sentenciado à morte na cruz. Olha só aí o Charles Taze Russell convocando uma assembleia da madrugada para falar que Maria Russell, a sua esposa, que tinha informações privilegiadas sobre quem ele era, quão criminoso ele era, a fim de dizer que ela era insana, que ela era louca, que ela precisava ser internada. Seguindo a tradução. E em outras ocasiões, uma reunião semelhante no sábado à noite, o quinto instante. Essas reuniões eram frequentadas por cerca de 60 pessoas, algumas vindo de longe. O respondente admite que, nessa reunião, o Russell, né? Ele declarou que sua esposa estava desperta e sob a influência de um estranho hipnotismo, que provinha de suas irmãs.
Essa declaração era nada mais ou menos que uma maneira educada de afirmar que a mente de sua esposa estava desequilibrada e, mesmo reconhecendo que a senhora Russell estava com a mente normal no momento em que essa reunião ocorreu, ela estava sob a direção do respondente. Além dessa declaração feita nessa reunião, a senhora Ellen Moller testemunhou em favor do denunciado que a esposa dele estava, sem dúvida, mentalmente perturbada. Tá vendo aí, pessoal? Testemunhas falsas que apoiavam Russell foram chamadas para depor a favor desse canalha. Segue. E também, em uma carta ao Sr. Brown, apenas 3 dias após a reunião de 8 de setembro de 1897, ele faz uma declaração semelhante. Em sua carta, ele diz ao Sr. Brown que sua esposa pensa que sua mente está sendo envenenada e que ela estava hipnotizada por sua irmã. Termos como mente fraca, mente envenenada, influência hipnótica satânica e instabilidade mental eram as expressões que ele usava para deixar as pessoas preocupadas com sua esposa. A única explicação caridosa que ele poderia oferecer era a de que ela estava passando por um período crítico da vida, o que não era verdade, mas que, se fosse, não justificaria a conduta dele, mas apenas tornaria seu comportamento ainda mais cruel. Tenha em mente que essas pessoas da organização Russell conheciam o pastor Russell através de seus escritos e sermões e pensavam nele como uma figura quase sagrada. Era natural que acreditassem que ele estava dizendo a verdade, porque ele era o marido dela e queria protegê-la, entre aspas, né, pessoal? E, naturalmente, concluiriam que ela estava mentalmente perturbada. Russell avisou parentes e amigos da esposa para não a acolherem. Olha até onde vai a maldade e a crueldade do fundador das Testemunhas de Jeová em relação com uma mulher inocente, quase que indefesa, sofrendo numa situação terrível que eu, infelizmente, não desejo para nenhuma mulher. Mas isso não é tudo. Já no dia seguinte, depois da reunião de 8 de setembro de 1897, o respondente Charles Russell enviou cartas insultuosas e ameaçadoras aos parentes da senhora Russell e a seus amigos íntimos, avisando-os de que, enquanto o processo de separação estivesse em andamento e ele estivesse interditado de qualquer forma de comunicação com ela, não deveriam dar abrigo à sua esposa, mesmo que ela já tivesse deixado a casa em 6 de setembro de 1897. Na versão dele, a menos que fossem seus próprios seguidores e alguns poucos amigos leais, pois acreditava ele que a esposa era mentalmente desequilibrada. Seus atos constituíam, portanto, uma tentativa deliberada de isolar a esposa de todos os seus amigos e privá-la do abrigo que eles poderiam oferecer, caso ela precisasse. A Suprema Corte criticou os atos do pastor Russell. Segue a tradução para vocês aí. A Suprema Corte da Pensilvânia concordou com a caracterização feita pelo congressista Porter em relação ao pastor Russell nesse caso. Isso fica evidente no texto da decisão do processo Russell, escrita pelo juiz Orledge, que diz em parte: os insultos infligidos a ela ao tratá-la como mentalmente incapaz diante dos servos, insinuando que ela tinha a mente perturbada e que estava sob a influência de pessoas perversas e traiçoeiras, justificaram plenamente a sua retirada da casa e justificaram plenamente seu temor de que ele pretendia humilhá-la ainda mais, por meio da ameaça de recorrer a procedimentos legais para testar sua sanidade. Não há uma sílaba no testemunho que justifique as repetidas insinuações dele sobre seu caráter e sobre sua condição mental, nem ele indica, de qualquer maneira, que houvesse qualquer diferença entre eles, além do fato de que ela não concordava com ele em seus pontos de vista sobre vida e métodos de conduzir seus negócios. Ele mesmo admite que ela é uma mulher de alta capacidade intelectual,
qualidades refinadas e caráter moral perfeito. Viram aí, pessoal? Maria Russell. Maria Russell era muitíssimo inteligente, de caráter além de toda dúvida, honestíssima, ética, de moral, uma mulher como toda mulher deveria ser. Charles Taze Russell nunca mereceu nem o olhar de compaixão de Maria Russell. Parabéns para essa mulher, cara. Esse cara, esse Charles Taze Russell, é um verdadeiro criminoso. Mas, seguindo aqui na nossa tradução aqui, ó. O evangelista Purcell renova ataques aos ensinos do pastor. E, olha, sempre existiram pessoas que levantavam-se para expor vigaristas do naipe de Charles Taze Russell. E um desses era um evangelista chamado Purcell. Nesse jornal aqui, eu vou continuar lendo para vocês aqui, diz o seguinte: o evangelista J. H. Purcell, de Bristol, Inglaterra, renovou seus ataques contra os ensinos e doutrinas do pastor Russell na Igreja Batista Bethany, Clinton e Elvire Avenues, na noite passada, quando proferiu sua quarta palestra em uma série de 7 intitulada O Ensino do Pastor Russell Examinado. O tema do Sr. Purcell na noite passada foi o caminho da salvação segundo o Sr. Russell e a segunda chance. Ele insistiu que o pastor Russell está profundamente enganado neste ponto, assim como em outros. Ele declarou que as crenças do pregador de Brooklyn contradizem o ensinamento das Escrituras e que seus argumentos bíblicos são pura manipulação. Uma grande plateia ouviu atentamente as fortes declarações do evangelista, que em muitos momentos foram recebidas com aplausos. Então, pessoal, eu acabei aqui a tradução desses 2 artigos nesses jornais aí, falando sobre Charles Taze Russell e o caso envolvendo Maria Russell. E eu acho que vocês tiraram muitas conclusões a respeito desses 2 personagens aí, que sem dúvida influenciaram a organização das Testemunhas de Jeová. E uma dessas personagens, Maria Russell, foi totalmente esquecida, apagada dos anais da organização da Torre de Vigia. Enquanto o criminoso satânico Charles Taze Russell, narcisista, uma pessoa horrível, é hoje considerado como um santo, como um reformador, um escolhido de Deus, o nome de Maria Russell não é nem mencionado em qualquer revista, a Sentinela e Despertar, sendo que a própria Maria Russell foi uma das que causou o surgimento, é uma das fundadoras da revista A Sentinela, o Watchtower. Muitas testemunhas de Jeová nem sabem, mas era ela quem escrevia os artigos da revista Sentinela, muitos livros de Russell que levaram o nome dele, eram escritos por Maria, que tinha uma alta capacidade intelectual. Ela não era uma pessoa qualquer, ela era muito inteligente. Né? E hoje em dia, pessoal, onde é que está o túmulo de Maria? Bom, através da internet a gente tem informações de que Maria Frances Eckley Russell, esse é o nome dela, Maria Frances Eckley Russell, faleceu em 12 de março de 1938. Ela ainda viveu bastante tempo, né? Não sabe quais foram as suas atividades depois disso. Certamente ela não continuou na organização da Torre de Vigia. Ela faleceu em São Petersburgo, na Flórida, aos 88 anos de idade. Eu vou também deixar um link para vocês visitarem o Find a Grave, que é um site que coloca alguma informação sobre pessoas que faleceram, tá bom? Dos Estados Unidos, é claro. Então, vou deixar um link para vocês aqui na descrição do vídeo. Né?
Bom, pessoal, então qual é a conclusão que nós chegamos sobre isso? Olha aí novamente, nossa querida Maria, Maria Russell, uma mulher de caráter, uma mulher honesta, uma mulher direita, ética, incrivelmente inteligente, editora, escritora, uma mulher de Deus, uma mulher que não compactuava com vigarices, com roubos, com tramóias, uma mulher que é um padrão para todas as mulheres decentes. Infelizmente, cruzou na vida dessa senhora um homem, um demônio chamado Charles Taze Russell, que destruiu a vida dela. A gente espera que, a gente não sabe, mas ela tem encontrado paz nos últimos anos da sua vida. Infelizmente, ela morreu com um problema de saúde sério, mas esperamos que ela tenha encontrado boas pessoas e tenha tido uma vida de paz. Parabéns, Maria Russell, porque a sua honestidade, o seu caráter, o seu exemplo de cristã, você levou para o céu. Ao contrário de Charles Taze Russell, que a gente espera que ele esteja no inferno pagando os pecados dele, que não são poucos. Né? E, pessoal, qual é a conclusão que a gente chega, né, sobre isso aí? Como disse aqui na Cássia, né, o santo do pau oco. Charles Taze Russell era isso aí, um santo bem falso. Qual é a conclusão que a gente chega, né, pessoal? Bom, o processo de divórcio de Maria Russell contra Charles Taze Russell, fundador do movimento, que daria origem à Testemunha de Jeová, foi um dos casos mais escandalosos, né, nos tribunais norte-americanos aí no século XIX. Embora registrado principalmente como uma disputa por indignidade, seu impacto histórico ultrapassou a esfera conjugal, afetando diretamente a reputação pública do movimento religioso nascente. Entre os elementos mais explosivos do processo está o quê? A figura de Rose Ball, uma jovem que trabalhou como empregada doméstica e também secretária e protegida do casal Russell, residindo inclusive na sede da Watchtower. O envolvimento de Rose, segundo o testemunho de Maria Russell, desafia o retrato austero e moralmente impecável de Charles Russell, que é apresentado pelas Testemunhas de Jeová até hoje em dia. Rose Ball foi o pivô do escândalo. De acordo com o depoimento de Maria Russell, que a gente viu aí, né, que a gente leu traduzindo os jornais, Rose afirmou que Charles Taze Russell a abraçava, a beijava, chamava de minha esposinha, ia no quarto dela. Era uma intimidade, assim, cara, que não deixa dúvidas, né? Permitia que ela se sentasse no seu colo, fazia declarações como eu sou uma água viva, flutua ao redor, se as mulheres respondem, eu as trago para mim. Essas declarações foram confirmadas no tribunal, né? Quando Charles Taze Russell, como a gente leu, admitiu que a conversa havia acontecido mesmo, embora ele tentasse enquadrar o episódio como inadequado, mas não era bem pecaminoso. Essa admissão pública diante de um júri feriu profundamente a credibilidade espiritual de Russell. A liderança religiosa que ele exercia era baseada em grande parte na imagem de pureza moral, integridade e autocontrole, características tradicionalmente exigidas de pastores protestantes do período. Isso acabou com a carreira de Russell, né? Aí foi só ladeira abaixo. Aí nós temos também a questão da dinâmica do poder, a hierarquia, a dependência, a vulnerabilidade. E o caso evidencia uma dinâmica assimétrica. Porque Russell era líder religioso, ele era patrão, ele era editor, ele era pai espiritual, ele era mentor. E Rose Ball era uma jovem independente, criada por outra família, trabalhando no ambiente doméstico dos Russells. O relacionamento descrito pela senhora Russell coloca em questão o seguinte: o uso da autoridade de Russell, a influência espiritual que ele tinha, relações íntimas disfarçadas de orientação religiosa, mistura entre moradia, trabalho, fé e submissão feminina, vulnerabilidade de mulheres jovens em contextos religiosos
fechados. Olha só aí, a pessoa de Charles Russell, o cara que fundou as Testemunhas de Jeová. Para estudiosos e críticos da sociologia da religião, esse episódio se tornou um exemplo clássico de abuso de poder clerical, ainda que, juridicamente, o caso não tenha sido julgado sob esse prisma, pois tais categorias legais eram pouco desenvolvidas na época. Aí nós temos também o impacto institucional. Aí nós temos a questão da reputação, né? A crise interna e a reformulação narrativa. E o escândalo, ele teve 3 impactos diretos no movimento que veio a se tornar as Testemunhas de Jeová. Quais foram esses? Impacto A. A reputação pública abalada de Charles Taze Russell, da sua organização, de tudo que ele ensinava. Jornais de todo o país divulgaram manchetes sensacionalistas, dizendo coisas como Pretty Girl in the Case, linda garota no caso, ou então Pastor Russell's Affections Questioned, quer dizer, afeições do pastor Russell questionadas. E, cara, isso manchou aí a imagem pública do Russell naquela época, levantou dúvidas sobre a autoridade que ele tinha, uma autoridade moral e espiritual. E B, o impacto, né? Reescrita da história pela própria organização. Olha o que acontece, pessoal. Não sei se vocês já leram aquele livro, 1984, mas lá cita um personagem, uma instituição, que eles reescrevem a história. E o trabalho desse personagem é simplesmente alterar fatos do passado. Então, o que a organização faz hoje em dia? Ela reescreve a história dela. Se não tivessem coisas como esse jornal aqui, que eu estou mostrando para vocês, traduzindo, a organização podia dizer o que quisesse do passado dela, quem iria questionar, não é? Mas, felizmente, nós temos provas factuais, documentos antigos que comprovam que a história que elas contam hoje sobre o seu passado é bem diferente, né? Com o passar dos anos, o que aconteceu? Textos oficiais das Testemunhas de Jeová minimizaram o caso, omitiram partes relevantes, porque quando eles falam sobre Charles Taze Russell e Maria Russell, eles fizeram isso naquele livro, Testemunhas de Jeová Proclamadores, eles nem citam Rose Ball, eles não citam nada, cara, eles falam assim de leve, assim, né? Olha, eles apresentaram o divórcio como fruto de ciúmes e rebeldia feminista de Maria Russell, porque Maria Russell era uma defensora, ela foi uma das primeiras naquela época a representar as mulheres. E ainda, né, as menções, como eu já mencionei, a Rose Ball foram removidas por completo da narrativa oficial, não aparece. Mas o impacto C, a consolidação de uma estrutura de autoridade mais rígida. Após o divórcio, o que acontece? Após o divórcio, Maria sai de cena e há a maior centralização de poder nas mãos de Russell. Quer dizer, se havia alguma influência feminina na organização das Testemunhas de Jeová naquela época, na figura de Maria Russell, agora acabou, porque agora é só Russell, o machista, o misógino. Reformas posteriores, já no período de Rutherford, criaram estruturas hierárquicas ainda mais fortes e impermeáveis a críticas internas, principalmente críticas femininas. Hoje em dia, por exemplo, nas congregações das Testemunhas de Jeová, as irmãs nem podem subir na tribuna, não é? Vai lá na igreja católica, as mulheres sobem na tribuna. Vai lá na igreja Assembleia de Deus, a igreja batista, a igreja presbiteriana, várias outras igrejas cristãs, as mulheres sobem na tribuna, fazem orações, fazem pregações. Vai lá nas Testemunhas de Jeová. Você já viu uma irmã subindo lá na tribuna, lá, para fazer um discurso, fazer uma oração? Não tem, cara. Veio de lá, cara, veio de lá de Charles Taze Russell, de Rutherford. É assim que eles tratavam as mulheres, é assim que a organização trata as mulheres hoje em dia como cidadãos de segunda categoria. O episódio contribuiu para reforçar uma cultura de controle institucional e avaliação moral severa como forma de compensar a crise de credibilidade enfrentada pela liderança.
E quanto a Rose Ball, né, na historiografia moderna? Hoje, estudos independentes, né, bibliotecas históricas e pesquisadores do movimento reconhecem Rose Ball como a peça-chave do processo, a figura central do escândalo moral e um símbolo da tensão entre vida privada e poder religioso. A ausência do nome dela na historiografia oficial das Testemunhas de Jeová é por si só um indicador da importância que teve e do esforço institucional para apagar ou minimizar o impacto daquele relacionamento. Eita, menino! É isso aí, pessoal. Tá aí, vocês queriam saber quem era Charles Taze Russell de verdade? Tá aí. Era esse cara aí. Cristão? Cristão não. Desse tipo de cristão aí, o inferno tá cheio. Um homem de fé, honesto, ético, que amava a esposa, a família. E ele é o fundador da Organização das Testemunhas de Jeová, que infelizmente tem a aparência desse homem ainda hoje, no trato que tem com as mulheres e com os menores, né? É lamentável. Pessoal, olha, é o seguinte, nós chegamos ao final da nossa live de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho aí a tradução que foi feita desses 2 artigos tão reveladores desses jornais aí, que pela primeira vez em um vídeo sobre Testemunha de Jeová está sendo apresentado. Eu espero que esse trabalho que eu levei bastante, gente, eu levei bastante tempo para pesquisar, para analisar, para baixar conteúdo, para buscar traduzir da melhor maneira possível, da maneira mais clara, e deixar aqui, eternizado para vocês. Espero que tenha valido a pena. Sim, a Solange disse aqui que, na opinião dela, a Rose Ball foi a vítima de Russell. Sim, é o Russell, né? A Rose Ball foi uma vítima de Russell, assim como a Maria Russell. Alessio Rocha disse que, além de ser um grande canalha, ainda foi o criador do maior abrigo intelectual de canalhas, ainda piores do que ele nos dias de hoje. Fato incrivelmente nojento. Pessoal, quando a gente se depara com informações desse tipo, ainda mais com essa base de fatos, essas provas, essas evidências, a gente não pode deixar de ficar indignado, não é? Olha, ainda bem que nós saímos dessa organização e hoje estamos aqui tentando, à medida do possível, alertar outras pessoas para que não se envolvam e não sejam tão prejudicados como tantos foram. Ok? Muito bem. Pessoal, quero deixar aqui um grande abraço para vocês. Tá bom? Fiquem atentos aí no canal, que em breve nós teremos mais lives, mais informações para vocês. Robson, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Nós fazemos de forma voluntária, né, sem esperar nada em troca, apenas com o desejo de que essas informações fiquem aí, tá, para ajudar mais e mais pessoas. E olha, pessoal, vamos mostrar para a sociedade, para as pessoas, para as testemunhas de Jeová, principalmente para as mulheres, quem é o cara, Charles Taze Russell. Quem é esse cara? Né, para que elas não sejam enganadas. Tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês. Vamos terminando por aqui. E até a próxima. Uma ótima semana. Tchau, tchau.